Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos encontrarmos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, neste mês dedicado ao estudo desta palavra. Queremos nos exercitar cada vez mais na escuta das Sagradas Escrituras, para aprender dela o caminho que devemos percorrer, para que a fé chegue a todos os povos, pois este é o desejo de Deus. Ele deseja que todos se encontrem na sua casa, a casa do Pai, que nos criou por amor para a prática do amor. E neste mês todo especial, nós estamos estudando a Palavra de Deus que tiramos da carta de São Paulo à comunidade de Gálatas. Paulo não só fundou comunidades, mas como também buscou formá-las no Espírito do Senhor. Por isso, através de cartas, ele manteve uma correspondência muito bonita, formativa com estas comunidades. E tudo isto ficou registrado para que pudéssemos encontrar nestes testemunhos aquilo que hoje podemos viver no nosso tempo, para que a palavra de Deus se torne cada vez mais conhecida, amada e vivida por todos. E como sempre fazemos no nosso programa, antes de nos dedicarmos à leitura e o estudo da palavra de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Ele que ilumine os nossos corações, ilumine nossas vidas, para que, compreendendo a sua palavra, sejamos mensageiros, comunicadores de uma boa notícia que nos faz homens e mulheres livres, a exemplo dos nossos pais na fé. Coloquemo-nos em oração. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E vivendo este mês da Palavra de Deus, queremos responder mais uma pergunta. Cada encontro nosso neste mês, nós estamos colocando uma pergunta para que a gente possa crescer nessa nossa intimidade com a Palavra do Senhor. E hoje, de um modo especial, nós perguntamos: por que os círculos bíblicos são importantes em nossas comunidades? Nós sabemos que a Palavra de Deus, ela deve se fazer presente em todos os corações. Mas esta palavra traz muitas palavras que muitas vezes geram confusão em nossas vidas. Quando na nossa comunidade nós formamos um círculo bíblico, significa que nós queremos estudar a palavra de Deus. Nós queremos penetrar no universo desta palavra para entendê-la no contexto em que ela nasceu. Por isso, não deixe de fazer o seu grupo bíblico, de criar o seu grupo de estudo aí na sua comunidade. Isso será um motivo de festa e de alegria e certamente um motivo para que a palavra de Deus possa crescer cada vez mais no nosso meio, nos ajudando então a gerar um mundo diferente. E agora eu convido você a dar mais um passo no estudo da carta de São Paulo à comunidade de Gálatas. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e hoje nós queremos ver os versos de 13 a 26. Atentos, acompanhemos a leitura deste texto. Irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não a uma liberdade que sirva de pretexto para viver no erro. Ao contrário, pelo amor, colocai-vos a serviço uns dos outros, porque toda a lei está contida numa só palavra: amar ao próximo como a si mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros,
cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Ora, eu vos digo, caminhai segundo o Espírito, e não satisfarei os desejos da carne, pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Os dois estão em conflito, de modo que não fazeis o que gostaríeis de fazer. Mas, se vos deixardes guiar pelo Espírito, não estareis mais sujeitos à lei. De resto, são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúmes, cobiça, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos previno, como já o fiz. Para quem as comete, não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. Contra tais coisas não existe lei. Ora, os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Não busquemos a vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos mutuamente. Mais uma vez, nos encontramos diante da palavra do Senhor. Esta palavra que sempre nos inspira, esta palavra que sempre nos motiva a viver de um modo diferente. E hoje, esta palavra vai nos falar de uma palavra que deve se fazer sempre presente na nossa vida. A palavra liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Esta é a primeira palavra que o apóstolo Paulo, o grande pregador do Evangelho da Cruz, deseja plantar na comunidade dos discípulos de Jesus que vivem em Gálatas. No momento em que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós experimentamos uma nova dimensão, uma nova vida. E a partir daí, vamos aperfeiçoando nossa vereda, o nosso caminho de fé, a cada dia, como nos diz o livro dos Provérbios. Essa mudança é tão real que nossos antigos atos e costumes passam a ser desprezados, deixados de lado, pelo fato de agora habitar em nós o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a buscar uma nova vida em Cristo Jesus. Essa liberdade que temos em Jesus vai além da condição, pelo Espírito Santo, de subjugar a carne e suas concupiscências, como diz Gálatas, em outra parte. Ficamos livres também das filosofias pagãs, das crendices e superstições, que outrora nos subjugavam, porque a verdade do Evangelho nos liberta, e isso quem nos ensina é o evangelista São João. Então, a partir do conhecimento do Evangelho, descobrimos a liberdade em Cristo e sabemos que somos salvos apenas pela fé. Entendemos que não podemos fazer absolutamente nada para sermos merecedores dessa salvação e que apenas a fé e no sacrifício de Jesus Cristo é o suficiente para alcançarmos a salvação. Claro que esta fé nós a recebemos através da Igreja, através da leitura das Sagradas Escrituras, através dos dogmas que a Igreja vai nos apresentando, através do magistério que vai interpretando a Palavra de Deus,
através da tradição da igreja que chega até nós através das homilias, através da teologia e de inúmeras coisas deixadas pelos santos padres que transmitiram aos nossos pais a fé e hoje nós podemos vivê-la em nosso tempo. Entretanto, se uso dessa liberdade para dar ocasião à carne, então já não estou morto para o pecado. Pelo contrário, estou vivendo nele, como diz Romanos. Sendo conhecedor da verdade, eu professo a fé em Cristo. Mas a minha fé não está de acordo com a sua palavra. Então a minha fé é vã e eu sou mentiroso, como vai dizer Tiago e João. E como eu disse, e sei, se estou vivendo de acordo com o Espírito Santo, na liberdade que o Senhor nos deu, através do sacrifício de Cristo, ou se ainda estou vivendo de acordo com o pecado, nós sabemos que estamos nos deixando levar pela nossa natureza humana. A resposta a esta indagação, se estamos vivendo a partir do pecado ou a partir da nossa natureza humana, é muito simples. Basta olharmos os frutos da nossa fé. O próprio Senhor Jesus disse que pelos frutos é que se conhece a árvore. E o apóstolo Paulo faz uma lista dessas obras da carne e das virtudes do fruto do Espírito em Gálatas. Então, dessa forma, eu sei que se em mim se manifesta alguma obra da carne, inveja, ciúmes, desejo de possuir aquilo que não é meu, é que estou vivendo como um velho homem. Na cobiça da carne, estou vivendo uma experiência de morte. Mas se em minhas obras é manifesta a evidência do fruto do Espírito, isso demonstra que eu sou árvore do Espírito e eu estou vivendo em novidade de vida, como diz Paulo em Gálatas e também numa outra carta dirigida à comunidade de Coríntios. Agora, quando o texto em epígrafe diz: mas servir-vos uns aos outros pelo amor, está claro que é somente através do amor que conseguiremos pautar nossa vida nos princípios da ética cristã, como exposto até aqui. Finalmente, podemos afirmar: se o Senhor Jesus Cristo resumiu os mandamentos apenas no amor, não poderíamos fugir dessa linha de interpretação, pois concordamos que sem o amor jamais poderemos viver uma vida plenamente cristã. Pois do amor dependem também toda a lei e os profetas. Deixemo-nos conduzir pelo amor que nos ensina Jesus Cristo, pelo amor comunicado pelo apóstolo Paulo, que fez dele um amante da palavra do Senhor. Esta palavra que, quando vivida na sua plenitude, faz de cada um de nós homens e mulheres livres, comunicadores do Evangelho. E nós queremos continuar o estudo da Palavra de Deus, convidando agora a irmã Custódia para estar aqui conosco. E no dia de hoje, ela nos ajuda a rezar e a meditar o Salmo 19, no quadro Salmo, a emoção orante. Olá, queridos amigos. Estamos aqui para a gente cantar, meditar e ver a importância dos salmos. E, queridos amigos da TV Aparecida, os devotos mirins, a família dos devotos, a juventude também de Maria, né? Mãe de Jesus. Queridos, o salmo que nós vamos cantar hoje é o Salmo 18:19 ou 19:18, conforme a Bíblia de Jerusalém. É um salmo dos mais bonitos. Ele vai falar da lei do Senhor. Mas antes, quando vocês forem pegar aqui na Bíblia esse salmo, antes do versículo 1 até o versículo 8º, 7º, ele vai fazer um tipo de uma poesia à natureza. Ele elogia primeiro a poesia de Deus. Sabe que não é lei,
mas são dons da natureza para cada um de nós. Então, até o 8º, vocês vão ver que vai falar da lua, das estrelas. Está bonito porque ele está em forma assim poética, sabe? Falando que a lua, né, sai para receber, para cumprimentar o sol que chega. Procure ler esse salmo, entendeu? Do 1 até o 8. Depois, agora, no 8º, nós vamos fazer uma apoteose, uma ode de alegria à lei de Deus. E quem fez a música desse salmo, nós falamos já também no outro dia, foi o Gélineau, o padre Gélineau, o francês, que logo após o Concílio Vaticano II começou a fazer os salmos para que todos pudéssemos cantar o salmo de uma maneira responsorial, de uma maneira de resposta à primeira leitura. Então vamos cantar primeiro esse salmo? A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro, sabedoria dos humildes. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Os preceitos do Senhor são justos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é reto, esplendor para os olhos. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. O temor do Senhor é santo e firme para sempre. Os juízos do Senhor são fiéis e justos igualmente. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Para você, a palavra de Deus é a verdade? A lei do Senhor para você é uma coisa que oprime ou que liberta? Como é que foi a sua catequese? Porque às vezes as pessoas passam assim, a religião como uma coisa que oprime. Quando você não tem assim uma certeza do Evangelho de Jesus, do Antigo Testamento, então às vezes você pode passar isso para a criança e ele ficar para a vida toda, entendeu? Assim achando que a lei é uma coisa chata, que a lei só proíbe. Não, a lei é essa verdade, essa liberdade da gente viver feliz, da defesa da vida, sabe? Eu acho que nós temos que nos voltar cada vez mais para o Evangelho. Nós temos católicos cristãos que ele vai muito na devoção, mas ele está deixando o centro da religião, o centro da fé, que é Jesus Cristo. Então, às vezes ele desvia, muitas vezes fica só em costumes que ele recebeu na vida e falta essa consciência. Vocês vejam, né? O mês de setembro, ele é um mês que ele é proposto pela CNBB, pela igreja, para a gente viver a vivência da palavra. Então, o que na sua comunidade se faz da palavra? Por exemplo, nós estamos falando dos salmos,
mas temos muitos livros também que nós precisamos estudar mais, que nós precisamos aprofundar. Então, eu quero deixar aqui no nosso programa de hoje para a gente procurar nas comunidades, assim como a gente faz live de tudo quanto é coisa. Pouca gente está fazendo um estudo mais profundo da palavra. Pouca gente, porque muita gente tem feito também. Então, queridos, que a palavra de Deus seja de fato verdade para nós e liberdade para sermos cada vez mais felizes, saudáveis, amigos uns dos outros. Está bem? Valeu! Irmã Custódia, muito obrigado por nos ajudar a rezar e a cantar o Salmo 19. É sempre uma alegria aprender com estas orações tão antigas como podemos viver uma vida de oração no tempo em que nos encontramos e que tanto necessitamos nos exercitar na prática deste dirigir-se a Deus para termos os mesmos sentimentos de Deus. E agora queremos convidar um missionário redentorista que vai nos ajudar a crescer ainda mais no conhecimento das Sagradas Escrituras, tirando a dúvida de um telespectador que mandou a sua dúvida aqui para o nosso programa. Padre Rodrigo, vamos lá com o nosso plantão bíblico. Obrigado pelo espaço que você oferece para a gente, viu? É tão bom estar nesse momento dialogando com as pessoas que fazem as suas perguntas. E neste mês de setembro, a gente lendo a carta aos Gálatas, surgem muitas pequenas questões. Uma delas é exatamente o que vem na expressão de Paulo do capítulo 3, versículo 1, não é mesmo? Em que São Paulo chama os Gálatas, ou os membros da comunidade da Galácia, de insensatos, né? Ou seja, São Paulo nessa carta ficou mesmo indignado quando ele viu o pessoal se deixar levar tão facilmente, depois que tinha sido catequizado, evangelizado, constituído a comunidade. De repente chegaram os pregadores de fora e os Gálatas, as comunidades se abriram e foram acreditando nas palavras daqueles pregadores e mudando tudo que São Paulo já havia anunciado para eles, né? Aí São Paulo fica indignado e chama esses Gálatas de insensatos, que significa: vocês são estúpidos, vocês são burros, vocês não entenderam tudo que eu preguei para vocês, né? É um modo de sacudir a comunidade e dizer para eles: olha, não vão atrás de qualquer lorota, de qualquer pregação que vem, não. Saiba discernir, né? Eles estão pregando para vocês um Cristo sem a cruz, e Jesus sem a cruz não é Ele, não é Jesus, né? Eles querem circuncisão, mas o que nos liberta é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que Jesus nos deu, né? E é muito importante, então, que a gente tenha consciência, herdamos a fé de Abraão e não as práticas de Moisés. Jesus, ele veio para trazer a realidade da revelação de Deus, de que o Antigo Testamento não passa de uma sombra, nada mais do que isso. Daí a importância, então, de que eles deixem essa estupidez, esse fake news que já existia naquele tempo, gente que gostava de espalhar divisões, gente que gostava de criar até mesmo esses sentimentos de ódio e de dizer: eu estou com a verdade, você não tem razão, você está com a mentira. Essa era a forma de destruir uma comunidade cristã. Aí São Paulo não tem dúvida de usar algumas expressões bem fortes para retomar de uma vez por todas a legítima pregação do Evangelho, que ele dizia: eu fui instruído por Jesus, Pedro, Tiago e João me confirmaram na minha pregação, não se deixem levar por outros pregadores. Eu acho que vale para nós também hoje em dia, não é mesmo, gente? Esteja atento de quem você está ouvindo alguma pregação, não dê ouvidos facilmente. Leia a carta aos Gálatas, ela vai esclarecer você. Fique com Deus. E nós agradecemos ao missionário redentorista que participou no dia de hoje aqui do nosso programa e com certeza nos ajudou a crescer ainda mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Se você tem a sua dúvida, não perca tempo de enviá-la aqui para o nosso programa. Anote aí o nosso e-mail: devotos@santuarionacional.com.
A sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros que acompanham o nosso programa. Corra lá e envie a sua pergunta para nós e com alegria iremos respondê-la. E queremos fazer um convite a você que nos acompanha aqui no nosso programa. Estamos na Casa da Mãe Aparecida, que é a Casa da Palavra. E esta casa, pouco a pouco, está também sendo revestida com a Palavra do Senhor. E isso está se tornando possível porque você ajuda, contribui com esta obra de evangelização. E você que ainda não faz parte da família dos devotos, pode se juntar a nós, faça contato conosco e você vai receber todos os meses na sua casa a revista de Aparecida. E com ela um encarte, onde todos os meses você e a sua família poderá dedicar um tempo para estudar a palavra de Deus, para se tornarem ainda mais íntimos desta palavra. Por isso, não deixe de fazer contato conosco e se você tem aí um pequeno, uma criança na sua casa, não deixe também de colocar esta criança dentro deste projeto de evangelização. Para as nossas crianças, preparamos um álbum ilustrado da Turma dos Devotos Mirins, para que as nossas crianças se sintam ainda mais atraídas por Jesus e vivendo segundo os ensinamentos de Jesus, possam ser também pequenos evangelizadores. Faça parte desta obra de evangelização. Enquanto revestimos a fachada norte do santuário, vamos revestindo também as nossas famílias com a palavra do Senhor. E agora, mais uma vez, queremos agradecer a você que reserva toda semana um tempo para estar aqui conosco, estudando, meditando e crescendo na palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua família e fazer da sua família uma família que evangeliza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.